O vinho é uma bebida tão antiga e tão importante que se tornou presente em diversos períodos da humanidade, seja na época da Idade Média, em que o consumo era exclusivo entre os nobres, até os dias atuais, onde a maioria das pessoas podem degustar facilmente de um bom vinho à medida que tiverem vontade. Não dá para determinar exatamente onde, como e quando a história do vinho teve início, mas essa importante bebida sofreu tantas transformações e melhorias que a tornaram um produto essencial em nossa mesa, nos restaurantes ou em uma simples confraternização entre os amigos. Você sabe quais foram essas mudanças? Se o vinho de antigamente é o mesmo que o vinho dos dias atuais? Qual a importância das leveduras para o processo de fermentação do vinho? Quais são os fatores que contribuem para a produção em larga escala do vinho e como manter sua qualidade? Essas e outras perguntas serão respondidas pelo nosso entrevistado, gastrônomo Carlos Arthur Nascimento Alves, mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do Ceará. Eu sou a Sara. E eu sou a Keilane e esse é o Engenharia de Quê? De ocasiões especiais a eventos casuais, o vinho mostra-se um acompanhamento indispensável para todos os momentos. Mas será que os apreciadores dessa bebida sabem escolher bem qual é o mais favorável para cada situação, com tamanha variedade de tipos e sabores de vinhos? Para acessar essa e outras dúvidas, convidamos o gastrônomo Arthur, atualmente empreendedor no setor de vinhos, para uma conversa bem produtiva. Tudo bom, Arthur? Primeiramente, agradecemos pela sua disponibilidade. Poderia se apresentar e dizer um pouco da sua expertise com o tema? Oi, Sara, aqui é Elaine, tudo bem? Bem, eu sou gastrônomo, formado pela UFC, e também sou mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos, também formado pela UFC. E desde o início da graduação, eu sempre estudei sobre vinho, sempre tive um interesse grande sobre vinho, e durante toda a graduação eu desenvolvi uma pesquisa sobre vinho, e no mestrado eu dei continuidade a essa pesquisa. Só que na graduação eu estudei sobre os espumantes, fiz uma pesquisa mais teórica, mais bibliográfica, enquanto no mestrado eu desenvolvi uma pesquisa prática, onde eu trabalhei com vinhos tintos da região do Vale do São Francisco, algumas variedades de uva. Aí eu fui lá para Petrolina, que fica no Vale do São Francisco, colhi uva do pé, fiz os vinhos, analisei os vinhos, e então tive os meus resultados. Fora da academia, eu também já estagiei num grupo de restaurantes que tinha uma loja de vinhos, e depois do mestrado, eu montei uma loja digital de vinhos, que eu trabalho exclusivamente com vinhos brasileiros. E atualmente, além da loja de vinhos, eu sou professor universitário no curso de gastronomia em Sobral. Muito interessante, Arthur. Com essa sua experiência em vinhos, você poderia dizer para a gente como se escolhe um bom vinho? Existe uma ocasião para escolher um? Sim. Bem, existem diversos tipos de vinho e cada um deles pode ser utilizado em diferentes ocasiões. Por exemplo, espumantes são um ótimo exemplo para tratar desse assunto, porque o espumante ele é conhecido como bebida de festa, né? Ele é sempre estourado em casamentos ou em aniversários, e ele é uma bebida super fresca, uma bebida super refrescante, e ele é ideal para, além das festas, para outras ocasiões. Por exemplo, ele é uma bebida boa para praia, ele é uma bebida bom para um dia de calor, verão como um todo. Então, você pode utilizar um espumante para todas essas ocasiões, mas se você tiver num jantar mais sofisticado, se você tiver com muitos convidados, você também pode servir um espumante. Você pode servir um vinho tinto para harmonizar com a sua comida, um vinho branco, um vinho rosé, também servir um espumante para harmonizar com a sua comida. Então, assim, todos os tipos de vinho, eles podem ser adaptados a diferentes ocasiões. E isso mostra a versatilidade dos vinhos. Isso é uma coisa muito interessante que precisa ser desmistificada hoje em dia. Nossa, muito interessante essa questão de ter um vinho para cada ocasião. É bem diferente. Mas para ti, o que define a qualidade de um vinho? Bem, a qualidade do vinho, ela pode ser considerada de forma diferente dependendo do ponto de vista que você olha. A gente pode considerar a qualidade, o gosto pessoal,
ou a gente pode considerar a qualidade técnica de um vinho. E o que é que define os dois? No caso de gosto pessoal, vai depender daquilo que você mais gosta. Você prefere um vinho doce, você prefere um vinho seco, você prefere tinto, ou rosé, ou branco, ou espumante. Isso para você, enquanto consumidor, é qualidade. Eu gosto desse vinho, ou não gosto desse vinho. Mas quando a gente fala de qualidade técnica, envolve alguns outros aspectos. Por exemplo, vinhos de um modo geral, a qualidade ela está relacionada com o equilíbrio do vinho, o equilíbrio em boca do vinho. E no caso dos vinhos tintos, por exemplo, o que é esse equilíbrio? O equilíbrio é uma harmonia entre o álcool, os taninos e a acidez. Enquanto quando a gente vai por um vinho branco, esse equilíbrio ele vai acontecer entre o álcool, a acidez e a intensidade aromática. No caso dos espumantes, esse equilíbrio vai acontecer entre o álcool, a acidez e a perlagem, que são as borbulhas. E também a complexidade aromática. Então, assim, quando a gente fala de qualidade, a gente tem que primeiro especificar que tipo de qualidade nós estamos falando, porque isso pode ser um pouco variável dependendo do sentido que a pessoa está falando. Muito bom, Arthur. E é assim, né? Você comentou sobre o São Francisco, né? O Vale de São Francisco. Mas quando a gente pensa em vinho, né? Por exemplo, a gente lembra logo da Serra Gaúcha, né? Que ela é conhecida por ser a região responsável por 80% da fabricação de vinhos brasileiros e uma das mais tradicionais nesse ramo. Mas o Vale do São Francisco tem esse destaque no cenário. O que faz esse vinhedo tão único e qual a importância dele nessa produção nacional? Falando de produção nacional, o Vale do São Francisco ele é muito conhecido, além da produção de vinhos, pela produção de uvas de mesa. Ele é um dos maiores produtores de uva de mesa do Brasil. Mas, trazendo especificamente para os vinhos, o que faz o Vale do São Francisco ser tão único aqui no Brasil é o fato de produzir vinhos de qualidade em uma região muito quente, que a gente está no semiárido. E o semiárido é muito quente. Normalmente, a geografia tradicional do vinho, ela mostra que se produz uva e se produz vinho em regiões temperadas, ou, no caso, acima do Trópico de Câncer ou abaixo do Trópico de Capricórnio, que são os países mais tradicionais. A gente tem França, Itália, Estados Unidos, Alemanha, indo aqui para o sul. A gente tem África do Sul, Argentina, Uruguai, Austrália, e o sul do Brasil também, a Serra Gaúcha, e por aí vai. Aí quando a gente vai para a região entre trópicos, quando a gente fala de uma viticultura tropical, que esse é o termo que nós utilizamos, existe a viticultura tradicional e a viticultura tropical. Quando a gente entra na viticultura tropical, isso causa uma diferenciação nesse tipo de viticultura que se aplica. Por exemplo, dentro do Vale do São Francisco, a uva ela não passa um ano inteiro no pé, como ela passa no caso da viticultura tradicional. Ela não tem um ciclo de 4 estações do ano bem definidas. Ela vai ter um ciclo mais reduzido. E o que isso torna o Vale do São Francisco tão diferente, assim como todas as outras regiões do mundo que produzem vinhos tropicais. Mas esse detalhe é muito importante, porque você consegue tirar de uma mesma planta mais de uma safra de uva. E isso torna a produção mais dinâmica e bem diferente, né? Até porque, como é uma região muito quente, a gente não imagina que se pode produzir vinho. Mas sim, se produz vinho e se produz muitos vinhos de qualidade na região. Arthur, você falou sobre o vinho de mesa. Assim, eu sou leiga e eu queria saber o que seria o vinho de mesa? Seria mais uma nomenclatura para esse vinho convencional, tradicional que a gente conhece? Pronto, ótima pergunta. O vinho de mesa é sim uma nomenclatura diferente. Sabe aquelas uvas que a gente compra para comer no supermercado? Pronto, aquelas uvas são uvas de mesa, certo? E existem as uvas viníferas, que são próprias para vinho. Essas uvas viníferas a gente não encontra para comprar no supermercado. Elas são produzidas exclusivamente para a produção de vinho, certo? E a utilização dessas uvas que diferencia o tipo do vinho. Se eu pego o vinho e produzo com uma uva de mesa, eu tenho um vinho de mesa. Se eu faço um vinho de uma uva vinífera, eu tenho um vinho fino. Então vocês vão encontrar nos rótulos, por exemplo, vinho de mesa tinto. Ele é um vinho feito com uma uva tinta, mas de mesa. Aquelas uvas mais famosas, que a gente sabe que são as uvas internacionais, Cabernet Sauvignon, Malbec, Chardonnay, por aí vai, são todas uvas viníferas. As uvas mais famosas
de vinhos mais famosos são todas uvas viníferas. Tá, mas qual é a diferença, né, entre uma uva vinífera e uma uva de mesa? As uvas viníferas, elas têm uma concentração bem maior de pigmentos, de fenólicos, de açúcar, de ácidos, e é isso que faz com que elas tenham qualidade suficiente para produzir bons vinhos. E essa maior composição, né, enfim, substâncias e compostos de um modo geral, que vai gerar aqueles aromas diferenciados que a gente sente quando a gente degusta o vinho. Quando se faz uma análise técnica, análise sensorial, às vezes, por exemplo, um vinho tinto você pode sentir um aroma de framboesa. Esse aroma ele é produzido durante a fermentação e ele ocorre por quê? Porque nas uvas viníferas possuem precursores desses aromas, que são liberados durante a fermentação e fazem com que o vinho apresente esse aroma. Muito bom, eu não sabia, né, das uvas viníferas e das uvas de mesa. Pronto, até no nome científico, o Vitis é o gênero, né? Vitis é o gênero para uvas. Vitis lambrusca é uma espécie de uva de mesa. Vitis americana é uma espécie de uva de mesa. E a Vitis vinífera, que é a espécie de uvas para produzir vinho, que são as uvas viníferas mesmo. Essas que a gente conhece, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot, são variedades diferentes da mesma espécie, que é a Vitis vinífera. Tinha tantas espécies, eu não sabia. Achei muito interessante mesmo. É comum recomendar que os vinhos sejam armazenados em locais escuros devido à sensibilidade à luz. Dessa forma, como a luminosidade influencia o vinho antes e depois da produção? A luminosidade é um fator muito importante e ela influencia tanto antes quanto depois realmente da sua produção. Primeiro, vamos falar do antes. Quando a gente fala, por exemplo, de Vale do São Francisco, que é uma região quente, existe um índice de luminosidade bem maior, porque como não tem as estações do ano bem definidas e tem sol praticamente o ano inteiro, a luminosidade que incide das uvas é maior na região do Vale do São Francisco do que nas regiões tradicionais, por exemplo. E essa incidência maior da luminosidade, ela influencia a uva em alguns aspectos. Por exemplo, ela amadurece mais rápido do que uma uva de clima frio, ela possui uma maturação fenólica e uma produção de açúcares e degradação de ácidos maior do que uma uva de região fria. Então, uma uva do Vale do São Francisco ou de qualquer outra região quente, ela pode apresentar mais compostos fenólicos, ela pode apresentar mais açúcares e ela pode apresentar menos ácidos. Isso é uma explicação mais simplista de um modo geral. E isso pode acarretar em algumas coisas no vinho. Por exemplo, o vinho ele pode apresentar mais álcool, já que ele tem mais açúcar. Ele pode apresentar mais a astringência, que é a sensação de boca que a gente sente quando a gente consome tanino, né, aquele travoso que o vinho tinto pode dar. Então, o vinho tinto do Vale do São Francisco ele pode ser mais travoso, pode ser mais adstringente por conta dessa maior quantidade fenólica que o vinho pode apresentar. Em compensação, ele pode apresentar menos ácidos, o vinho pode ser menos ácido por conta dessa maior degradação. Isso atualmente é contornado pela indústria vitícola do local, tanto em campo quanto dentro da vinícola mesmo, através de ajustes de ácido ou algumas outras estratégias que são estudadas na região, certo? Agora, indo para a influência da luminosidade após a produção do vinho. O principal fator, a principal forma que a luz pode interferir no vinho é através da oxidação dos compostos fenólicos. Os compostos fenólicos num vinho jovem, eles estão em formas monoméricas, né? Geralmente. As antocianinas, que são os pigmentos do vinho, né, que são compostos fenólicos, que têm esse poder colorante, eles estão individualmente no vinho. Os taninos, eles estão individualmente no vinho. E conforme o tempo vai passando, ou ele vai sendo oxidado, eles começam a se polimerizar. E isso traz algumas mudanças. A astringência diminui, a coloração, no caso dos vinhos tintos, também diminui. O tinto ele vai perdendo um pouco cor e ele vai ficando laranja, meio granada, meio amarronzado. Enquanto o vinho branco ele vai ganhando cor, também puxando para esse laranja, meio amarronzado, meio granada. Então, a luminosidade, assim como outros aspectos, como por exemplo o oxigênio, eles vão gerar essa oxidação, eles vão iniciar
essa oxidação dos vinhos e vão gerar essas condições que podem ser benéficas ou não. Depende do estilo do vinho. Porque no vinho você pode ter 1000 estilos diferentes com várias técnicas diferentes. A oxidação forçada é uma técnica que é aplicada, mas para um tipo específico de vinho. Um outro tipo de vinho, se ele for oxidado, ele já não vai ter tanta qualidade assim, porque ele não é feito para ser oxidado. Então, sim, a luminosidade afeta o vinho e depende do estilo. Muito interessante, Arthur. E assim, você comentou, né, sobre os tipos de aromas, né? E quando a gente escuta as pessoas descreverem esses aromas, é comum elas falarem sobre essas notas aromáticas, né, de frutas, de flores, temperos e muitos outros. Como é que se dá esse processo para a gente sentir aromas tão distintos nos vinhos? Significa que necessariamente esses ingredientes fazem parte da composição desses vinhos? Não, esses aromas que a gente sente, eles não estão, o produto referente a eles não está realmente presente dentro do vinho, por exemplo. Se eu sinto um aroma de banana dentro de um vinho branco, não significa que existe banana naquele vinho branco. Significa que o composto volátil que representa o aroma de banana está presente nesse vinho. E ele está presente acima do nosso limiar de percepção, que é o limite onde ele tem que estar para que nós consigamos sentir esse aroma no vinho. Então, assim, no vinho existem centenas de compostos voláteis, mas alguns se sobressaem, e normalmente nós sentimos esses que se sobressaem. Dependendo da variedade de uva, alguns compostos naturalmente estarão mais presentes. Por exemplo, um vinho tinto Cabernet Sauvignon, ele possivelmente vai apresentar um aroma que lembra pimentão verde. Ele também possivelmente vai apresentar um aroma que lembra licor de cassis. E por aí vai. Um Malbec, ele possivelmente vai apresentar um aroma que lembra framboesa. Um vinho moscato, possivelmente vai apresentar um aroma que lembra frutas tropicais de modo geral. Pode ser banana, pode ser abacaxi, e por aí vai, frutas tropicais. Então, assim, isso depende do caráter da uva, do perfil aromático, perfil volátil, que já é presente na uva, e também depende de nós, que vamos sentir o aroma. Nós temos nosso olfato treinado, nós temos memória olfativa desse aroma. Então, assim, quando a gente estuda sobre vinho, a gente até fala que é para você sair cheirando tudo. Qualquer alimento que você pega, você cheire. Porque quando você cheira o alimento, você cria a memória olfativa. Então, não tem como você sentir um aroma no vinho que você nunca sentiu na vida. Um exemplo. Existe uma uva branca, que o nome é Gewürztraminer. Ela é uma uva que lembra muito fortemente o aroma de lichia. Só que lichia não é uma fruta muito comum aqui no Ceará. Então, se você nunca sentiu o aroma da lichia, nunca comeu lichia, você não vai conseguir identificar que aquele é um aroma de lichia. Você vai sentir um aroma muito específico, porque é muito claro no Gewürztraminer. Mas você só vai saber que é lichia no dia que você tiver um contato com a lichia. Então, assim, depende tanto do caráter aromático, do perfil aromático da uva, quanto da pessoa que está degustando, que está fazendo essa análise olfativa no vinho. Então, se, por exemplo, houvesse uma análise sensorial, né, das pessoas apreciando o vinho, se eu tivesse pessoas de diferentes regiões, elas poderiam sentir diferentes aromas do mesmo vinho. Seria isso? Exatamente. Atualmente, existe uma roda de aromas de vinho, uma roda de aromas que foi pré-definida, acredito que a pesquisa tenha sido há uns 40 anos atrás. E essa roda de aromas ela foi desenvolvida nos Estados Unidos. Então, grande parte dos aromas presentes nessa roda de aromas são aromas que são facilmente encontrados em regiões frias, porque foi produzido lá nos Estados Unidos. Atualmente existem pesquisas para desenvolver rodas de aromas de frutas específicas de outra região. Por exemplo, eu já ouvi falar de uma roda de... Eu nunca cheguei a ler a pesquisa, mas eu já ouvi falar de uma roda de aromas desenvolvida apenas com frutas da região norte. Porque a Amazônia é muito rica, a Amazônia tem uma biodiversidade imensurável e tem muitas frutas nativas. Então, uma pessoa da Amazônia ela vai ter uma memória olfativa muito diferente, por exemplo, de uma pessoa do sul. Então, pode ser, como você falou, no mesmo vinho, ela sinta um aroma que represente uma outra fruta para ela, que
talvez ela não tenha tido acesso, se for do sul, e a pessoa do sul talvez não tenha tido acesso à fruta da Amazônia. Então, essas pesquisas que desenvolvem essas rodas aromáticas, elas são muito interessantes justamente por isso, porque elas valorizam a biodiversidade local e justamente fazem com que você encontre realmente aquele aroma que você conhece, que faz parte da sua memória olfativa. Tem alguma diferença entre escolher um cacho de uva mais maduro do que o outro no final do processo da fabricação? Sim. Como eu falei, por exemplo, da historinha do calor, da uva de região quente e da uva de região fria. Quando se escolhe uma uva para produzir vinho, sempre se faz análise de maturação, né, para ver se a uva está com açúcares e fenólicos suficientes para produzir o vinho. Isso vai depender do tipo de vinho que você quer produzir. Por exemplo, espumantes são vinhos que passam por 2 fermentações, normalmente, né? Os espumantes mais tradicionais, eles passam por 2 fermentações. Para fazer a primeira fermentação, a gente chama a fermentação do vinho base. Geralmente, as uvas para produzir os espumantes, elas são colhidas um pouquinho antes do que seriam colhidas para fazer um vinho tradicional. Porque no espumante tem que se preservar a acidez. E como o espumante vai passar por uma segunda fermentação, antes dessa segunda fermentação se coloca mais açúcar e se coloca mais levedura para poder fermentar de novo. Esse mais açúcar, mais a levedura, a gente chama de licor de tiragem. E aí, isso vai diferenciar o caráter do vinho, né? Como o espumante ele precisa de mais acidez, se colhe a uva um pouquinho antes do ponto. Se eu quero produzir, por exemplo, um vinho que tenha maior caráter, mais doçura, por exemplo, existem os vinhos de colheita tardia, onde as uvas são deixadas no pé propositalmente para acumular mais açúcares. Isso vai produzir um vinho de sobremesa, um vinho de colheita tardia, que tenha um açúcar residual mais natural. Porque o vinho suave aqui no Brasil, ele é um vinho que é produzido normalmente e no final se adiciona açúcar. Enquanto um vinho de sobremesa tradicional, como um vinho de colheita tardia, o açúcar não é adicionado, o açúcar ele é natural. Então, se tem essa preocupação para o cacho de uva ter mais açúcar, justamente para que no final da fermentação sobre mais açúcar e o vinho fique mais doce. Muito massa saber que existia, né, esse vinho de sobremesa, que não é, né, o vinho convencional que a gente conhece, ou é? Não. Quando a gente fala de estilos de vinho, a gente pode ter os vinhos, isso de um modo mais simplista. A gente pode ter o vinho tranquilo. O vinho tranquilo é aquele vinho mais tradicional, que a gente encontra no supermercado, para tomar que não tem as bolinhas. Esse é um vinho tranquilo. A gente tem os espumantes, que são os que têm as bolhas, né? Que tem a perlagem. Existem os vinhos de sobremesa. Os vinhos de sobremesa são vinhos que são feitos exclusivamente para você tomar geralmente com sobremesas, né? Existem algumas harmonizações, por exemplo, com alguns queijos, mas o intuito principal do vinho de sobremesa é você tomar como uma sobremesa ou harmonizar com uma sobremesa. Aí, nesse caso, os vinhos de sobremesa, eles podem existir os vinhos fortificados, que são aqueles que têm bem mais álcool, além de bem mais açúcar, como um Jerez, como um vinho do Porto, que é um vinho muito famoso. E também nós temos os vinhos de colheita tardia, que são outro tipo de vinho de sobremesa. Esses de colheita tardia que foi o que eu expliquei agora, que a uva é deixada mais tempo no pé. Justamente a colheita é tardia, ela é deixada mais tempo no pé para acumular o açúcar. E esse é um estilo diferente dos vinhos tranquilos, suaves, que a gente tem aqui no Brasil. Essa história de adicionar açúcar no vinho existe... Eu não posso lhe afirmar com 100% de certeza que só existe no Brasil, mas é muito difícil você encontrar fora do Brasil um vinho que a gente chama de vinho suave, que é um vinho tranquilo adicionado de açúcar. Porque quando a gente fala de vinho de sobremesa, são açúcares naturais, residuais, que já estavam presentes na uva. Massa, viado. Além dos tipos de vinho, a gente tem os estilos de vinho. Muito interessante. E assim, Arthur, a gente pesquisou sobre os processos de preparação do vinho e observamos que ao amassar as uvas para formar um mosto, e para quem não sabe, né, o mosto seria o suco de uva, se eu estiver errada, me corrija,
Tem que amassar com cuidado para não quebrar a semente e não transmitir o amargor, que você até comentou sobre. Porque a semente transmite esse amargor. Não seria mais viável, né, que os produtores utilizassem uma uva sem semente para não correr esse risco? Os componentes importantes para o vinho, como por exemplo o pigmento, como os taninos, eles estão presentes em diferentes estruturas da uva, certo? O mosto, por exemplo, que você citou, o mosto é o suco da uva mais as cascas, a semente, enfim, isso para o vinho tinto. Como fermenta com a casca, a gente chama tudo isso de mosto. Por que tem que ter a semente lá? Assim como por que tem que ter a casca lá? Porque a coloração do vinho, a antocianina, a coloração da uva, ela está presente na casca, não está presente na polpa. Certo? Tanto é que se pode produzir vinho branco a partir de uva tinta. É só você remover as cascas. Mas a adstringência, os taninos, eles estão presentes, em maioria, nas sementes. Eles estão presentes também na casca, mas em maioria nas sementes. Então, as sementes elas são importantes para que seja extraído esse tanino. Porque o tanino ele é muito importante, a adstringência é muito importante para a composição final, né, sensorial do vinho. Então, se você produzir, acredito eu, se você produzir um vinho tinto com uma uva sem semente, ele não vai produzir um vinho tão equilibrado, porque ele não vai ter a adstringência suficiente para deixar esse vinho equilibrado, certo? Qual a diferença entre a adstringência do vinho e a acidez? Pronto. A adstringência e a acidez são duas sensações de boca diferentes. Quando você toma um suco de caju, trava a boca, né? Meio que enxuga a boca e deixa meio enrugada. Isso é a adstringência. Essa sensação é a de adstringência. E quando você bebe, por exemplo, um suco de limão, que é bastante ácido, assim que você engole, você sente a sua boca salivar muito. Isso acontece por conta da acidez. Então, quando você bebe um vinho tinto, a sua boca ela seca e enruga por conta da adstringência, por conta do tanino, e ao mesmo tempo ela vai salivar, ela vai incentivar a salivação por conta da acidez. Então são duas sensações diferentes que você sente quase que simultaneamente. No caso de um vinho branco, ele não vai ter tanta adstringência assim. É bem pouquinho a adstringência, porque não tem muito tanino nas uvas brancas. Então, você vai sentir mais a acidez. Então você vai sentir essa salivação muito mais forte em vinhos brancos, em espumantes e em vinhos rosés. Eu achei bastante interessante. Eu particularmente não sabia. Eu achava que seriam a mesma coisa, só com palavras diferentes. É quase o oposto, assim, né? Enquanto uma trava a boca, você sente a sensação de estar, né? Tipo, não produz salivação, o outro já produz. E falando justamente da salivação, muitas pessoas, quando bebem vinho, sentem essa salivação que você comentou na gengiva, causada justamente pela acidez do vinho. A presença da acidez importa para a qualidade do vinho? Quais as consequências e o que fazer caso o vinho não tenha um teor necessário de ácidos? Pronto. Bem, a salivação, na verdade, ela não acontece na gengiva. Ela acontece aqui na base da língua, né, mais próximo das glândulas salivares. O que a gente sente na gengiva é o enrugamento e o travoso que ocorre por conta da adstringência, por conta dos taninos do vinho tinto, né? Não por conta da acidez. A acidez é aquela que saliva e a adstringência é aquela que enruga. Mas voltando para a sua pergunta, Keilânia, a acidez ela é muito importante para a qualidade do vinho. Porque, como eu falei lá no comecinho, a qualidade ela tem a ver com o equilíbrio da bebida. E a acidez ela é muito importante para o equilíbrio em todos os tipos de vinho. Para todo vinho, tem que ter acidez. O vinho branco tem que ter acidez, o vinho tinto tem que ter acidez, o vinho rosé, o espumante. Todos os tipos de vinho tem que ter acidez para ter qualidade, certo? E sobre as consequências, né, do vinho não ter a quantidade de ácidos necessário, é justamente a falta de equilíbrio, a falta de harmonia. E isso vai comprometer a qualidade do vinho, certo? Como eu expliquei, no caso de um vinho branco, o ácido é tão importante quanto o álcool e tão importante quanto o aroma. No vinho tinto, o ácido é tão importante quanto o tanino, tão importante quanto o álcool. Então, se você prova um vinho e você sente a acidez bem mais baixa, você vai sentir, por exemplo, o álcool mais forte, provavelmente, porque ele vai estar desproporcional. E essa desproporção, ela traz esse desequilíbrio que compromete a qualidade final do vinho.
Certo, muito interessante. Outra pergunta. Ao tampar o vinho com rolha, depois de um tempo, há presença de micro-organismos nas rolhas, que podem acometer a bebida. Ao deixar o vinho ficar muito velho sem uso, isso não prejudicaria o gosto e a qualidade? E por que as pessoas falam que quanto mais velho o vinho, melhor? Bem, Sara, existe sim a possibilidade de ter micro-organismos na rolha, que a gente chama de esse probleminha é chamado de bouchonnet, que é quando você tem algum micro-organismo que pode afetar a qualidade do vinho, e esse micro-organismo está presente na rolha. Só que hoje em dia, com a qualidade da produção das rolhas, é mais difícil você encontrar esse problema. Ele pode existir, sim, mas é mais difícil de ser encontrado. Agora, sobre a idade do vinho, né, se ele, quanto mais velho, melhor, muita gente fala isso. Não necessariamente. Hoje em dia, a maioria dos vinhos, posso chutar aí em torno de 85 a 90% dos vinhos produzidos em todo o mundo, são produzidos para se consumir ainda jovens. Ou seja, no máximo 4, 5 anos. Poucos hoje em dia são os vinhos que a gente produz com o intuito de envelhecer por 10, 15 ou 20 anos. Porque normalmente são vinhos mais caros, né? Quanto mais tempo ele passa na vinícola, seja fermentando, seja maturando, seja envelhecendo, mais caro ele vai ser. Então, hoje em dia, muito se produz vinhos jovens. E se você pegar um vinho jovem e você tentar envelhecer durante 20 anos, ele provavelmente vai estragar, porque ele não foi feito para envelhecer durante 20 anos. Quando a gente vai olhar a qualidade de um vinho, a idade de um vinho, a gente pode representar através de um gráfico. Então, o vinho, a qualidade do vinho ela vai aumentando conforme a idade vai passando, aumenta, 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 ele atinge seu apogeu. Depois que ele atinge seu apogeu, ele começa a degradar, começa a diminuir a sua qualidade. Então, se você pegar um vinho jovem que vai atingir seu apogeu com uns 3 ou 4 anos e for beber com 10 anos, ele já tem perdido sua qualidade. Então, assim, essa história de quanto mais velho, melhor, na verdade, não é verdade. Isso depende do estilo de vinho. Depende se o vinho foi produzido ou não com o intuito de envelhecer. Uma pergunta. O material que é feito a rolha e os barris, eles são parecidos ou são o mesmo? São materiais diferentes. As rolhas naturais, elas são feitas de cortiça, e a cortiça é extraída do sobreiro, que é uma árvore que demora muitos anos para poder criar casca suficiente para se extrair a rolha. O sobreiro, do que é extraído do sobreiro? É a casca externa. Então, assim, se tira a casca externa e dessa casca externa que se produz as rolhas. E os barris, eles são feitos normalmente de carvalho, são feitos da madeira do carvalho. E são materiais diferentes, são plantas diferentes e vão trazer características diferentes. O intuito da rolha de cortiça é porque a cortiça ela é um pouco permeável ao oxigênio. Então ela vai agregar ao vinho uma microoxigenação. Vai passar oxigênio e o oxigênio vai alterar o caráter do vinho. Se passar muito tempo, como eu falei, ele vai estragar. Mas essa microoxigenação, durante um certo tempo, até o vinho atingir seu apogeu, ele vai trazer qualidade para o vinho, ele vai trazer mais complexidade, vai mudar o caráter aromático e vai aumentar a qualidade do vinho. Mas se passar muito tempo, já vai trazer consequências negativas. E o carvalho, quando o vinho envelhece em carvalho, ou fermenta em carvalho, ou matura em carvalho, ele também vai trazer algumas características importantes. Isso também vai depender do grau de tosta que é feito no interior do barril e vai depender se o barril é de primeiro ou segundo uso ou se ele já é utilizado há muito tempo. Porque se o carvalho for mais novo, ele vai trazer mais aromas relacionados a tostado, mais aromas relacionados à madeira, do que um carvalho de segundo, terceiro ou quarto uso. E quanto mais tostado tiver o interior do barril, mais aromas de tostado vão agregar ao vinho. Esse tipo de aroma a gente chama de aroma empireumático. Existem diversos aromas que entram dentro dessa classificação. Por exemplo, o aroma de cacau, o aroma de toffee, de café, são aromas que podem ser agregados através do estágio do vinho em barrica de carvalho. E esses aromas acabam enriquecendo o vinho, né? Por exemplo, aroma de cacau, eu nunca não imaginaria, né, que um vinho teria esse tipo de aroma. Muito interessante, Arthur. E eu tenho uma pergunta, assim, né, uma experiência mais pessoal, que eu tinha visto um vídeo no TikTok
Eu queria saber se você saberia me dizer se isso é verdade ou não. Se a cada 17 gramas de açúcares em 1 litro de vinho se converte em 1 grau de álcool. Isso é verdade? Existe sim, Keilane, uma proporção da quantidade de açúcar que é convertido em 1 grau alcoólico. Eu não sei te dizer exatamente se são 17 gramas, mas existe sim essa proporção. Tanto é que quando você pega uma uva e você faz análise de maturação da uva, você consegue definir o potencial alcoólico que essa uva pode gerar nesse vinho. Porque é feita a quantidade de açúcares redutores na uva. Então, por exemplo, digamos que a uva tenha 200 ou 210 gramas por litro de açúcar. A partir dessa quantidade de açúcar, se faz o cálculo do potencial alcoólico, né? E isso é um dos aspectos para saber se a uva está ou não no ponto de ser colhida, ou está ou não no ponto de também produzir o vinho. Como você falou, a rolha ela vem de uma árvore que demora bastante para te dar o material que você precisa. No caso, vocês usam outras formas de fazer a rolha, outras árvores, já que essa demora bastante. Por exemplo, se eu tenho uma árvore que ela me dá a rolha que eu preciso, mas no caso ela está em falta, ela está em escassez. Aí eu tenho outra para substituir ou não. Na verdade, a cortiça ela só é produzida através do sobreiro, mas se utilizam hoje em dia rolhas sintéticas, que elas podem ter alguma porcentagem de cortiça e porcentagens de outros tipos de material. Mas também pode ter uma rolha que é 100% sintética, certo? Isso vai depender do produtor. Como a rolha hoje em dia, por conta de todo esse tempo que demora para produzir, ela hoje em dia está mais cara, muitos produtores optam por utilizar rolhas sintéticas. E também existe um outro vedante, que é aquela tampa de rosca. Não sei se vocês já viram. Muita gente também chama de screw cap, que é tampa de rosca em inglês. Os screw caps eles são mais utilizados para vinhos jovens. Existe até um mito, muitas pessoas falam que vinho vedado com tampa de rosca não presta. Isso não é verdade. Vinhos tampados com tampa de rosca normalmente são vinhos jovens. Isso não quer dizer que eles não prestam. Eles só não são feitos para envelhecer. Porque, como eu falei anteriormente, a rolha de cortiça ela permite uma microoxigenação. E essa microoxigenação ela ajuda o vinho a envelhecer. Como o vinho jovem não vai envelhecer, você pode colocar uma tampa de rosca, já que é mais barato que uma folha de cortiça. Entendi, muito obrigada por sanar minha dúvida. Eu achei muito interessante e, assim, eu queria saber em relação ao tipo, né, de vidraria, a coloração da vidraria, porque a gente vê vinhos com uma certa vidraria verde, outros vinhos com a vidraria mais escura e outros com a própria vidraria transparente. Eu queria saber como a coloração da vidraria, se ela interfere no vinho, de certa forma, se há algum tipo de caracterização, assim. Uma ótima pergunta. As vidrarias as mais escuras, o intuito é proteger o vinho da luminosidade, né? Como a gente conversou no comecinho, a luminosidade ela vai afetar sim o vinho. E ela afeta principalmente os vinhos brancos e os vinhos rosés, porque são vinhos que têm menos quantidade de compostos fenólicos. Os fenólicos, eles protegem o vinho. Tanto é que esse é o motivo pelo qual os vinhos tintos aguentam mais tempo envelhecendo do que vinhos brancos, porque vinhos tintos têm muito mais compostos fenólicos. É só a gente imaginar que quando a luminosidade e o oxigênio incitam a oxidação, o que acontece na oxidação? Um composto fenólico, ele se oxida, mas ele meio que elimina aquele radical livre que está ali presente. É uma forma de proteção. Então, quanto mais fenólicos eu tiver para proteger o meu vinho, mais tempo ele vai durar. E é justamente por isso que o vinho tinto vive mais tempo do que um vinho branco ou um vinho rosé. Atualmente, por conta da alta rotatividade, se consegue sim, por exemplo, engarrafar um vinho branco em uma garrafa transparente. É a mesma lógica do óleo de cozinha. Antigamente o óleo ele era distribuído em latas, por conta que o óleo oxida com a luz. Mas hoje em dia a gente só encontra óleo em garrafa de plástico. Por quê? Por conta da alta rotatividade. Então, meio que não dá tempo suficiente de oxidar o óleo, assim como não dá tempo suficiente de oxidar o vinho.
Mas a gente encontra muitos vinhos brancos engarrafados em garrafas verdes, porque ajuda a proteger. Mas um ponto importante, a gente encontra a maioria dos vinhos rosés engarrafados em garrafa transparente. Os vinhos rosés eles também são mais fáceis de oxidar do que um vinho tinto. Mas qual é a diferença do rosé? A coloração, que chama muita atenção. É uma cor muito bonita, são cores vibrantes, que chamam muita atenção e são cores muito instagramáveis. Então, hoje em dia a gente se discute muito sobre essa cor, né? Sobre a qualidade de ser instagramável ou não. Porque as redes sociais hoje em dia fazem parte de toda a noção e o conceito mercadológico que se aplica sobre qualquer produto. Então, para o vinho rosé é muito importante mostrar a coloração, porque ela chama a atenção. Então, assim, se tem esse pequeno risco de oxidar, que, como eu falei, por conta da alta rotatividade, pode ser que não aconteça, muito provavelmente não vai acontecer, mas se coloca o transparente justamente para chamar a atenção, no caso do vinho rosé. E poderia até ser uma estratégia de venda, né? Você engarrafar o vinho rosé, uma vidraria transparente, sabendo que o vinho rosé já tem essa perspectiva instagramável, né? Então, já seria aí talvez uma estratégia de venda do vinho rosé especificamente, né? Exatamente. Inclusive espumantes, a maioria dos espumantes brancos, né, normais branquinhos, eu vejo em garrafas verdes. Mas os espumantes rosés, a maioria eu vejo em garrafa transparente. Justamente por conta do que você falou. É uma estratégia de venda. A cor do rosé muito bonita chama muita atenção. No caso, eu nunca provei o vinho, eu nunca tomei vinho. Aí, qual seria o indicado para mim provar primeiro? Para mim ter uma primeira experiência? Perfeito, essa pergunta é excelente. Bem, sempre que eu indico algum vinho para quem está começando a tomar vinho, eu sempre indico para você começar pelos espumantes. E por um espumante específico, o moscatel. O moscatel, ele tem menos álcool, ele tem mais açúcar. Ele é aquele espumante docinho. Ele é muito gostoso, ele é muito leve. Então você pode experimentar um espumante moscatel. Gostou? Ou achou muito doce? Enfim. Aí você pode migrar para o demi-sec, que ele é o meu termo. Depois que você estiver acostumado com o demi-sec, você vai para o brut, que é o seco, né? Isso dentro dos espumantes. Aí quando você vai para os vinhos tranquilos, os vinhos secos, isso depende da uva. Vinhos brancos, comece pela uva moscato, porque a uva moscato, ela naturalmente tem mais açúcar residual no vinho. Então vai ser um vinho seco, mas com um restinho de açúcar ali que vai deixar ele mais agradável para quem não é tão acostumado com vinho seco. E aí você vai aumentando o seu grau de corpo, né, do vinho branco. Você pode provar um Torrontés, um Gewürztraminer, depois você pode provar um Sauvignon Blanc, um Chardonnay, depois um Chardonnay barricado, e por aí vai. Aí você transfere dos brancos para os rosés. E dos rosés você vai para os tintos. Dos tintos, comece pelas uvas menos tânicas. Quais são as uvas menos tânicas? A principal é a Pinot Noir. A Pinot Noir é a Gamay, mas é mais fácil você achar a Pinot Noir. É a minha uva tinta preferida. Depois da Pinot Noir, você vai aumentando o grau de tanicidade. Aí você pode provar um Cabernet Franc, depois você pode provar um Merlot. Esses assim que eu tô falando, eles são mais frutadinhos, né? Eles têm menos taninos. Aí depois do Merlot, você vai para um Cabernet Sauvignon, para o Syrah, para um Tanat, que são aqueles vinhos mais potentes, que você prova e você sente aquela presença de adstringência e de tanino bem forte. Então, sempre comece por aqueles vinhos que têm esses gostos diferentes, que têm menos gostos diferentes, né? Sempre opte pelo mais suave e pelo mais docinho para você começar. E assim, Arthur, qual seria o seu vinho favorito? E por quê? Então, eu tenho muitos vinhos favoritos, na verdade. Tintos, a minha uva favorita é a Pinot Noir. Porque eu gosto da tanicidade, mas eu gosto muito do equilíbrio. E eu acho o Pinot Noir muito equilibrado entre a acidez e a tanicidade. E eu acho isso muito, muito saboroso e é muito bom para você harmonizar com comidas. Quando você traz para um vinho branco, eu gosto muito de uma uva chamada Riesling. Ela é uma uva natural da França, mas que é produzida bastante na Alemanha. Tanto é que Riesling é um nome alemão.
é porque ela é natural da Alsácia. E a Alsácia, ela é uma região no nordeste da França que durante muito tempo ela fez parte do território alemão. Tanto é que culturalmente a Alsácia tem muita ascendência alemã. E por isso que esse nome dessa uva, por mais seja francesa, é um nome alemão. E essa uva, ela é muito aromática, ela tem aromas muito agradáveis, ela é muito floral, ela é muito frutada, ela é muito leve, e ela tem um certo açúcar residual. Então, assim, é um vinho muito gostosinho para você tomar. Então, você que está começando agora a tomar os vinhos brancos, depois que você toma um moscato, você pode experimentar um Riesling. É um vinho muito, muito, muito gostoso. Eu garanto que todo mundo gosta. É a minha uva preferida das brancas, e das tintas é a Pinot Noir. E para a gente finalizar, Arthur, o que nós podemos esperar da produção e do comércio de vinhos no futuro? E como os futuros engenheiros de alimentos podem contribuir para que esse mercado continue crescendo? Bem, o que nós podemos esperar da produção de vinho? Eu acredito que nós podemos esperar inovações e nós podemos esperar formas de tornar o vinho menos elitizado, menos snob e mais democrático. Existe um movimento muito forte para que isso aconteça e para que o vinho penetre em mercados mais democráticos, como por exemplo o mercado da cerveja. É um supermercado. E o vinho hoje em dia, ele ainda tem esse caráter meio elitista, meio snob, justamente por conta dessa dificuldade de alguns termos e essa grande quantidade de estilos. E existem algumas vinícolas, por exemplo, que hoje em dia produzem vinho em lata. Vinho em lata é uma forma de você penetrar um mercado jovem, né? É você trazer um vinho jovem para um público jovem. Um vinho fácil de beber, que não tem regras, que não tem tanta complexidade, que você pegou a lata, abriu e tomou, né? Acredito que a lata ela ainda vai conquistar o seu espaço no mercado, porque ainda é um tipo de produto recente. Mas eu acredito que os vinhos jovens, os vinhos jovens, refrescantes, o rosé, ele é uma tendência ele é tendência há um tempo já, ele chegou como tendência e ficou. E eu acho que a tendência do rosé é continuar crescendo. Porque a gente, aqui no Brasil é muito quente, né? Principalmente o Nordeste, o litoral sempre tem muito calor. E o calor pede bebida refrescante, gelada e pede acidez. Os rosés, os espumantes e os vinhos brancos têm tudo isso. Então, na minha opinião, os vinhos brancos e rosés e espumantes eles só têm a crescer. Hoje em dia, por mais que o Brasil seja quente, ainda se toma muito vinho tinto. E eu acho que a tendência é que esses vinhos mais refrescantes, né, como o branco, o rosé e os espumantes, peguem um pouco o mercado dos vinhos tintos, certo? Acredito que essa seja uma coisa que a gente pode esperar, sim, para o futuro do vinho. E como os futuros engenheiros de alimentos podem contribuir com esse mercado, é justamente na produção de conhecimento e ensinando as pessoas a consumir o vinho de forma descomplicada. O engenheiro de alimento ele tem várias competências e várias habilidades dentro da sua área de formação que você estuda a característica química da bebida, você estuda como o vinho se relaciona com a sua boca, o que você sente de adstringência, de acidez, de álcool, as sensações térmicas, táteis e gustativas dentro da boca, né? Esse é um conhecimento que é muito próprio da área de alimentos. Então, o engenheiro de alimentos ele pode contribuir bastante com o mercado e com todos os consumidores, ensinando e tirando as dúvidas de todos os consumidores. Assim como pode também atuar dentro da indústria, né? Existe o profissional enólogo, que ele trabalha dentro da indústria, é quem assina os vinhos, mas o engenheiro de alimentos também possui expertise suficiente para atuar nessa área. Então, eu acredito que sempre em parceria com os enólogos e em parceria com o mercado, sommeliers, o canal Oreca, que é o restaurantes, hotéis e cafés, gastrônomos e todo o mercado de alimentação de um modo geral, ele pode sempre ajudar um ao outro para que essa democratização do vinho seja possível. E também aumentando, né, o seu público-alvo, né, identificando quais seriam os pontos, né, assim, no meu ver, de preferência e poder ampliar esses pontos de preferência. Muito bom, Arthur. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas respostas, pela nossa entrevista. Enfim, chegamos ao fim de mais um episódio.
com uma conversa bastante esclarecedora sobre os vinhos e sobre a sua composição química. Gostaríamos de agradecer ao gastrônomo Carlos Arthur Alves por disponibilizar o seu tempo e trazer estas informações que com certeza contribuíram para enriquecer os nossos conhecimentos e de todos os ouvintes. Eu gostaria de agradecer pelo convite, fiquei muito feliz. Eu amo falar de vinho, então fiquei muito grato pelo convite. E sempre que tiverem mais curiosidades sobre vinho, se quiserem gravar outros episódios sobre vinho, podem me chamar, que estarei sempre disponível. Também agradecemos a todos que estão nos ouvindo, e esse é mais um Engenharia de Quê?